Abra sua Bíblia, irmão, no livro de Marcos, capítulo 2. A partir do versículo 13. A mensagem hoje é sobre o chamado de Levi, também chamado pela igreja primitiva de Mateus, autor do primeiro livro do Novo Testamento. E a passagem referida hoje é justamente sobre esse chamado. Gostaria de ler do versículo 13 até o versículo 17 na NVT, e o texto diz assim: Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram aos seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? E ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médicos, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Irmãos, a gente está fazendo uma reforma na igreja. Hoje mesmo muitas pessoas não podendo vir ainda, não cabe na nossa igreja, e Deus está preparando um lugar bem maior, bem mais espaçoso, bem mais confortável. E eu fico pensando ali, se Deus quiser, mês que vem eu também vou mudar. E se eu tivesse que fazer uma grande obra, quem eu chamaria? Se você tivesse que fazer uma grande reforma, uma obra importante para você na sua vida, quem você chamaria para trabalhar nessa obra? Nesses 21 dias que nós estamos trabalhando ali, 15 dias trabalhando ininterrupto, todo dia, segunda a sexta, das 6 da tarde à meia-noite e meia, alguns dias, sábado o dia inteiro, eu descobri umas figuras ali excepcionais, irmãos. Tem uns caras que são assim, literalmente mestres de obra. Tem o Vandinho, por exemplo, que é impressionante, porque ele sabe fazer tudo sobre qualquer coisa. Junta ele e o William, e se ele tiver que fazer um negócio na parte elétrica, ele está fazendo. Se tiver que mexer na divisória, ele está mexendo. Se tiver que pintar, ele pinta bem. Se tiver que serrar um negócio, ele está serrando. De repente eles estão pintando ali. Tem aqueles caras que sabem de tudo. Hoje a gente tem alguns especialistas. Nós temos ali o Fernando pintando a parede, e o Milton depois passando cada detalhe. Nós temos ali o Marlon preparando o palco. E o Marlon, além de saber mexer com madeira, tem uma força bruta descomunal. Ele pegou um pallet, e a gente carregando o pallet, eu e o Antônio. O Antônio faz academia, não sei pra quê, é só pra ficar bombadinho. E a gente carregando o pallet, chega o Marlon e fez assim: por Deus, ele carregou um pallet em uma maldita mão. Eu falei assim: eu posso fazer isso, cara? Eu peguei e bati, fez assim, pum, na minha cabeça. Eu falei: meu Deus, de onde que vem essa força? E tem o Tiago que lá tá serrando os negócios, e o Danilo mexendo na iluminação, e o Joel mexe com a luz e sabe de elétrica, o Henrique cuidando do som, e tem os caras que sabem ajudar todo mundo. Aquela pessoa que você fala assim: se precisar disso, eu preciso daquilo. Nossa divisória estava indo meio devagar, eu falei: tem um cara que é monstro. Liguei pro Danilo, ô Danilo, ele foi sozinho lá embaixo com a ajuda do Tiago, e de repente, vum! Então os caras que é fera. Mas sempre tem um tipo de gente, mas muito inútil. Eu pensei numa palavra bonita, mas não tem. Aquele tipo lazarento que não presta para absolutamente nada. E desse tipo miserável, nessa obra, só tem uma pessoa até agora. E o nome dele é Mateus. Calma, você vai chegar... Não, você segura o andaime. O Ed Carlos, ele tem um dom de segurar andaime. Que a gente estava botando o negócio, o andaime estava assim, ó.
E ele é aquele cordeiro sacrificial, porque ele ficou de baixo. Ele fica empurrando, andando pra lá. Se caiu o Fernando, ia cair na cabeça dele. Eu falei, vou até pro outro lado, porque eu não quero morrer por causa dos outros. Se for pra morrer, morre um. Mas tem um tipinho que não presta pra nada, irmão. O Milton fala, pastor, vai fazer o recorte ali. E eu começo a fazer o recorte, vou pintando a janela. Aí o Milton fala, pastor, deixa aqui, pode descer lá. Aí eu vou mexer, na parte elétrica vem o Alexandre, e o Henrique falou que queria uma tomada 220 na frente. E o Alexandre começa a falar, irmãos, eu não entendo nada de nada mesmo, não é piada. E ele falou 220, eu falei, olha Alexandre, nós precisamos de uma tomada 220. Ele falou, eu vou passar um negócio trifásico. Eu falei, trifásico? Eu pensei, 1 é 110, 2 é 220, trifásico, será que é 330? Não estou fazendo piada. Eu liguei, Henrique, você pediu 220, o cara quer botar trifásico. Não, pode ser, porque distribui melhor, não estou entendendo, não é 220? E eu fiquei naquela agonia, e eu tenho que decidir coisas sobre que eu não sei nada. Eu não sei pintar, eu não sei nada de elétrica, eu não entendo nada de luz, de LED, eu não sei se vai botar 12 volts, 110, eu estou marcando, e eu fico andando, que nem aquele meme, eu vou para lá, e eu não presto para nada aqui, e eu desço para lá, e eu não presto para nada ali, eu não consigo carregar o pallet, eu não consigo pintar, eu não consigo limpar. Eu falei, limpar eu vou limpar. Daí vem o Henrique, 11h30 da noite, falei, meu Deus, que japonês miserável, até limpar o cara é mais rápido que nós. O Vandinho olhou para mim e pensou numa ideia que um imprestável pode fazer. Ele falou, pastor, tá vendo essa lona no chão que a gente estava pintando o teto? Vai grampeando com adesivo, uma lona com a outra. Eu falei, maravilha. Eu comecei aqui. Quando eu vi, o Vandinho já tinha feito e voltado. Eu falei, como é que você fez, Vandinho? Você não tem coluna, miserável? Mas eu plantava não sei o que na Nova Zelândia. E quando você não presta para nada, você começa a fazer borrada, sabe? Eu estava ali mexendo a tinta, e o Milton falou, mexe a tinta. E eu parecia que estava mexendo o Todd. 20 minutos. Falei, Milton, tá bom? Ele falou, mas você não mexeu? Porque eu não sabia que mexer a tinta era tirar aquela parte grossa do fundo da lata. Eu fiquei mexendo aqui em cima, aqui, ó. E eu vi que não mudava. Mas tem que arrastar. Aí eu comecei a arrastar, cansei. Vi uma garrafa d'água, bateu uma sede, eu fui mergulhar, eu estava falando com o irmão, falei, vou sujar o irmão, botei para baixo, peguei um copo d'água, peguei a garrafa de água de novo, e água raiz. Virei para o irmão com aquela fé e falei, vou morrer, porque bebi água raiz. Misericórdia, irmão. Liguei para um, para o outro. Bebi água, os irmãos não acreditam em nada. Pessoal, bebi água raiz. O pessoal botando um meme do cara rodando no fogo. Eu estou morrendo. Liguei para o Henrique. Corri para o hospital. Chegou lá, a mulher falando que ia fazer uma lavagem. Irmão, enfiou um tubo no meu nariz. Eu falei, mas vai ser acordado? Acordado, enfiou, e o negócio foi descendo, eu comecei a vomitar, eu mesmo arranquei, tem que fazer de novo, aí ficou fazendo a lavagem, eles ligando para o centro de intoxicação, e ela falando no viva voz. Depois de 20 minutos, o centro de intoxicação atende, e falam para ele assim, não pode fazer lavagem estomacal, gera bronco não sei o quê. Bronco o quê? Broncopneumonia. Não presto nem para ser um paciente. Aí fiquei internado. Começou a me dar um revertrés, irmão. Não vou falar para não ofender os irmãos, mas eu estava virando da vez, estava quase ficando bonito. Porque tudo que eu não vomitei, eu comecei a sair pelo outro lugar. E aquele soro no meu braço, irmão, pensa comigo, é questão de anatomia. Não tinha como. Falei, não vai dar certo isso aqui. Fiquei, pá! Aí eu peguei, tentei, fiquei todo daquele jeito indescritível, literalmente um lixo, né, cagado, não tem. Voltei para a cama, deixei o soro, voltei para o banheiro, daquele jeito. De repente eu só ouço a médica,
mas que tipo de pastor é esse? É um lixo mesmo, abandonou o tratamento. E eu lá dentro, falei, cara, eu não presto nem para ser um paciente, cara. E eu vi na mulher, não consegui nem falar, porque o barulho de baixo era tão alto que o de cima nem saía, não tinha mais. Aí voltei pro meu lugarzinho humilde, fiquei lá todo murcho. E falaram que ia fazer um negócio no meu pulmão às 7 horas, era 4h30, em observação. 5 horas ninguém aparece, 6 horas ninguém aparece, deu 7 horas em observação, por Deus, né? Voltei no hospital, pessoal, cadê o meu tratamento? Ah, você tá aí? Agora o plantonista foi embora, espera até amanhã. Eu falei, vai tomar banho, dá licença. Peguei e fui embora para a igreja, e fui continuar sendo um inútil. E pensei comigo, bom, já que eu não presto para nada aqui, eu vou achar uma solução. O pessoal está comendo, eu vou distribuir comida. E aí as irmãs fizeram a comida, eu peguei a comida, tinha uma galera na igreja e tinha uma galera fazendo ferragem, cuidando da ferragem lá. E não é que eu esqueci dos caras de lá? Eu peguei e falei, eu tenho que levar para os caras. De repente me chega, 1h30 depois, o William. O que você está fazendo aqui? Não era para você estar lá? Era para estar lá, mas não tinha comida lá. E o Vandinho vazou, falou que com fome ele não trabalha não. Caramba, no outro dia eu vou me redimir, vou comprar marmita para esses caras. Quantas marmitas? Fiz as contas, chegou na igreja, comprei as marmitas, não é que faltou meu irmão? Aí o cara falou, pastor, você esqueceu a marmita do Tiago Rios. Ele vazou também. O pessoal não trabalha assim, o pessoal não trabalha de jejum não, irmão. Falei, caramba, eu mandei para ele, perdão, cara, pô, esqueci ontem do Vandinho, hoje de você, até acabar essa obra eu consegui ofender a igreja inteira. Então, irmãos, eu decidi que eu tenho uma única função que eu presto. Eu abro o prédio e fecho o prédio. Eu chego 1h30, eu vou abrir e vou ficar lá, com um poste inútil. E a hora que der 00:30 eu vou lá e fecho. Mas aconteceu um outro problema. Eu esqueço onde eu boto a chave. Então teve umas 2 madrugadas, que já era 00:15, os irmãos cansados me ajudando a procurar. Cadê a chave? E depois de meia hora procurando na igreja, eu lembrei que a chave estava em casa. Eu voltei para casa, 00:45, peguei a chave e falei, não, eu tenho que melhorar nesse meu talento. Eu tenho que melhorar. Daí ontem, sábado, eu estava trabalhando, e eu tinha que pregar em Faxinal, 150 km daqui, eu tinha que sair 4h30, e deu 4h30, eu esqueci para quem que vai passar a chave. Falei, Joel, aproveita que você está aí, pega a chave que está na porta e passa para alguém que vai ficar até mais tarde. Ou eu vou chamar o Milton para ficar lá para o pessoal até mais tarde e ajudar ali. Daí ele falou, tá bom, pastor, mas cadê a chave? Cadê a chave? Vou ver no carro, não está. Vamos ver na igreja, não está. Irmãos, é engraçado, mas dentro de mim só estava pensando assim, mas como você é um inútil. 5h15 eu voltei, arrumado, de pastor já, que não é muito diferente do cara que vai na rua. E procurando, eu pensando, mas você não presta mais nem para guardar uma chave. E o Joel acha a chave no carro dele, só Jesus sabe como isso foi parar lá. E eu saio 5h30, olhando para aquela grande obra, sem conseguir ver o meu dedo em nada. Em nada. Eu vejo a pintura e eu não ajudei. Eu vejo o palco e eu não ajudei. Eu vejo a treliça e eu não participei. Eu fui tentar fazer a divisória. Eu subi na escada. Falei, pelo menos esse H eu vou botar. Comecei e o Dani falou, pastor, você vai quebrar o negócio. Você está quebrando. Eu falei, nem isso eu presto. Desci, o imprestável. Talvez essa analogia desse Mateus inútil te ajude a entender esse outro Mateus inútil, que estava numa pequena cidade e de repente ele começa a perceber Jesus, o Messias aguardado há tanto tempo, convocando os seus discípulos para uma grande obra, uma grande tarefa, aquilo que eles aguardaram por centenas de anos. Mas ele era esse carinha que não serve para nada. Diferente de mim, pelo menos em alguma coisa ele era bom. Mas exatamente na única coisa que ele sabia fazer, o tornava ainda
ainda mais inútil para todo mundo. Levi era um publicano. Para você entender essa pequena passagem, você tem que entender mais do que nunca o contexto histórico e cultural. Israel vivia debaixo do Império Romano. E debaixo desse império, eles colocaram um rei chamado Herodes, o tetrarca, e ele servia a Roma. E cada cantinho, cada província, Roma colocava alguém chamado publicano, um povo, uma pessoa do próprio povo, que era visto como um traidor. E a função desse publicano, depois de fazer um concurso, passar nesse concurso, era sublocar os impostos da região. Então ele ganhava o direito de tomar o imposto do Império Romano naquela pequena região que ele ficava. Tinha que passar uma porcentagem para Roma, uma porcentagem para o rei, e tinha o direito e o privilégio de ficar com o resto para si. Então muitos publicanos eram vistos, além de ser vistos como traidores, aproveitavam dessa oportunidade para sobretaxar. Então vamos dizer que eles tinham que mandar 10% para Roma, 5% para Jerusalém, e eles colocavam o valor que eles queriam sobre o imposto, com o poder da lei. Eles podiam cobrar 20, 25, 30, porque o resto era deles. E os publicanos, principalmente pelos judeus, que era um povo que tinha muito ranço de ser escravizado, ser oprimido, na sua religiosidade, considerava todo publicano um imundo. Se você decidisse se tornar um publicano, você perdia acesso à sua família. Os teus pais te deserdavam. Seus irmãos não falavam mais com você. Ninguém mais olhava na sua cara. É uma escolha que você decidiu, que você ia ter algum benefício ali, mas por causa da tua escolha, você ia se tornar um pária, um lixo, completamente deslocado do mundo. Quando um judeu olhava um irmão judeu publicano, ele olhava no olho e cuspia no chão. Imundo. Essa era a vida de Levi, por escolha dele. Não tinha mais contato, era a vergonha da família. Cafarnaum, irmãos, a gente lê, parece que são grandes cidades, não passava de um pequeno vilarejo, de algumas centenas, talvez poucos milhares de pessoas. Imagina que aqui em Bela Vista todo mundo conhece todo mundo, ou no mínimo você conhece alguém que conhece todo mundo. Imagina então numa cidade com 1.200 pessoas, no máximo. E esse era o Levi, coitado, filho do Alfeu. Que vergonha para o seu Alfeu, que vergonha para a mãe, criar um filho e virar um pária, um lixo, que além de nos trair, ainda nos explora, nos rouba. Todo dia ele ficava sobre uma ponte, e do suor do rosto de pescadores como Pedro, Tiago, João, ficava esperando, com um soldado romano do lado, e vinha Pedro com a sua grande pesca, do suor do seu rosto, e a única coisa que esse inútil sabia fazer, era explorar os trabalhadores. E ele vinha, se pescou quantos quilos? 100. Então é 5 para Roma, 10 para Jerusalém, e eu quero 40 para mim. 40, eu não vou conseguir pagar, eu quero 40. E anotava, pegava para si, ficou rico. Tinha as melhores vestes, a melhor roupa, só não tinha com quem andar. Não tinha com quem comer, não tinha contato, mas ele não estava mais nem aí. Ele chegou num ponto que ele escolheu aquilo, e por causa das suas escolhas já estava confortável nisso, apesar do extremo deslocamento. Mas de repente começou a acontecer algo no coração desse jovem rapaz. É o que a Bíblia chama de novo nascimento. Levi, nessa cidade pequena, começa a ouvir a respeito de um tal de Jesus, o Messias. E ele não pode ver de perto, porque se ele chegar perto, o pessoal vai dar uma sova nele. Então ele fica vendo o pessoal levando aquele famoso paralítico da pracinha do Sesc, sendo encaminhado para a casa da senhorinha. E de repente ele olha de longe aquela confusão, o pessoal subindo no teto, e de repente o paralítico volta correndo.
E ele ouve falar daquela multidão que foi na casa, e aquela mensagem diferente, aquele homem que expulsa o demônio na sinagoga, aquele homem que expulsa demônio em qualquer lugar, e cura os enfermos, e trata as pessoas diferente, e vai acolhendo aqueles que são considerados imundos para a religião, e algo começa a mudar dentro do coração de Levi. Por fora ele é a mesma pessoa, ele faz a mesma coisa, mas a sua disposição interna mudou. É como se ele agora não se sentisse bem fazendo aquilo que ele sempre sentiu normal. Ele explorava e não sentia dor, ele não sentia constrangimento, ele pecava e era normal, era a vida. Ah, mas ninguém gosta de mim, mas eu sei. Mas de repente ele vem, mantém as aparências, cobra o mesmo 30%, mas algo começa a falar dentro dele: ah, isso não é para você. Antes da conversão, e consequentemente antes da santificação, vem a regeneração. Quando Deus vai lá no seu interior, e como se ele mudasse uma chave. Por fora você é a mesma pessoa, mas por dentro uma chave virou. Eu mentia, nem sentia. Agora eu minto igual, mas me incomoda. Eu era ignorante e achava engraçado, mas agora eu sou bruto e me incomoda. Eu pecava e não via a hora de pecar de novo. Eu ainda peco, mas quando eu termino de pecar, vem aquela dor, aquela angústia. Algo mudou dentro de você. O Espírito Santo começou a habitar dentro do seu coração. Então, Levi, que só ficava calculando como explorar e conseguir mais riqueza, de repente começa a ser invadida a sua mente com pensamentos diferentes. Ele começa agora a se sentir deslocado, não socialmente, mas começa a se sentir deslocado de propósito. É como se aquilo que ele estava fazendo agora não faz mais sentido. E ele começa a vislumbrar e a imaginar situações que antes ele nem pensava. Ele vê aqueles pobres coitados, e nesse momento Jesus só tinha 4 discípulos: Pedro, André, Tiago e João. Aqueles caras que ele explorava, que ele tinha até dó, e começa a invejar aqueles caras. Nossa, eles estão tão pertinho do mestre. Nossa, como será que é andar com ele? Como que é ouvir ele de perto, sem preocupação? Será que ele vai passar por aqui hoje? Será que ele vai fazer algum milagre que dá para mim ver aqui da coletaria? Será? Nossa, deve ser muito bom andar com ele. Mas isso não é para mim. Ah, isso é impossível, cara. Ele é o Messias prometido, o rei de Israel. Eu sou um traidor de Israel. Eu explorei. O que esse cara vai querer comigo? E os discípulos então, a vida inteira explorando esses caras. E aquela disposição começa a mudar a sua mente, mudar o seu coração. A sua vida externa ainda é a mesma, mas a tua vida interna começou a mudar. Este é um processo que muitas pessoas não conhecem, que é o do novo nascimento. Antes de você mudar exteriormente, antes de você mudar hábitos que você demorou 20, 30, 40, 50 anos para adquirir, o Espírito Santo começa a mudar a sua disposição interna. Os hábitos continuam naturalmente, o teu corpo conduziu a sua mente nesse formato, mas algo do alto começa a botar uma luzinha na mente e vai dizendo: não é assim, vai por aqui, vai por ali, vai por ali, vai por ali, e você começa a esperar aquela angústia. De repente o teu anseio não é mais pecar, o teu anseio agora é se ver livre do pecado. Olha como seria bom, como que seria essa vida se eu não pecasse mais assim. E a pessoa até se incomoda, se sente até pior, porque antes ela pecava e não percebia, mas agora ela se sente ainda mais inútil, porque ela está almejando algo mais alto. E de repente vem Jesus caminhando diante dele, a coletoria,
E eu consigo imaginar Levi olhando para ele. Aquela sensação vibrante no coração. O mestre está passando. Oh, como seria. O mestre está passando. Ah, como eu queria estar ali. Eu largaria tudo. Tudo. Se eu pudesse dar o meu dinheiro para ter aquilo ali, eu só queria estar com ele. E de repente, o Messias de Israel vira para Levi. Imagina a angústia agora na sua mente. É agora que ele vai olhar para mim, vai ver onde eu estou, vai ver quem eu sou e vai cuspir no chão e vai falar: imundo, traidor. Mas é surpreendente o nosso rei. Jesus vira para esse inútil, porque Levi não presta para nada. O Messias está vindo para instaurar o reino de Deus. Eu sou um traidor do reino. Qual é a minha utilidade no reino? Para que eu sirvo? As minhas habilidades não acrescentam em nada a ele. Ele vai me chamar para quê? Para ser um traidor do reino dele? Eu estou traindo o meu. Eu não tenho habilidades. Eu não sou que nem o irmão Sidionário que você inventa uma coisa para fazer, ele vai fazer. E quando eu boto a mão para fazer, eu atrapalho. Para que eu presto? Para que ele vai me chamar? Eu que gastei a minha única habilidade para atrair a minha família, os meus amigos, explorar, extorquir os outros. Mas o mestre olha para ele, e em vez de cuspir, ele sorri. E só faz uma palavra: vem. Esse é o chamado que produz a conversão. É aquele chamado que você ouve, e se você nasceu de novo, mas ainda não teve o chamado, faz você começar a tremer por dentro. Eu lembro uma vez que eu estava ouvindo o testemunho do irmão Reinaldo, e ele estava na Igreja Batista da Glória, não é, Reinaldo? E ouvindo a palavra, e o pastor começou a fazer o apelo, e diz ele que começou a tremer. Imagina esse cara enorme, forte, tremendo. Quando Deus te chama, você treme. É agora. As coisas parecem que perdem o sentido, nada mais importa. É agora, é a minha vez. Ele me chamou, eu quero. E Levi abandona tudo. Ele não quer saber. Ele não quer saber como ele vai sustentar, ele não quer saber o que ele vai fazer, ele não quer saber para que ele presta, ele não quer saber se vai ser aceito ou não. O mestre me chamou e eu vou. Imediatamente ele largou tudo, levantou-se e o seguiu. E aí começa o discipulado. Quando você abandona o que? O teu emprego? Não, as tuas convicções, os teus achismos, os teus sofismas, as prisões de pensamento que você foi formado, a tua cultura, os teus pecados. De repente fala: quer saber de uma coisa? Eu não sei como, eu não sei onde, mas eu vou seguir esse cara. Onde ele pisar eu piso, o que ele falar eu falo, o que ele orar eu oro, porque nada mais importa para mim a não ser seguir o meu mestre. Agora, aquele deslocamento e aquele incômodo de propósito não existe mais. Agora eu estou completo. Mas, irmãos, o caminho do discipulado não é um caminho livre de incômodo, deslocamento e sofrimento. Porque antes você pecava, e por causa do seu pecado você ficava alienado dos outros. Por causa do pecado. De repente você nasce de novo e você começa a sofrer de novo. Porque o teu corpo quer pecar. E por causa de Cristo somos levados à morte todo dia, porque o meu corpo quer pecar, mas eu não posso. Então, se eu não peco, eu estou sofrendo, porque eu não quero pecar. E se por acaso eu me entrego ao pecado, eu estou sofrendo, porque eu pequei também. A caminhada com Cristo não é uma caminhada livre de sofrimento, não. É uma caminhada para um novo tipo de sofrimento, mas por uma causa maior.
Porque aquele que for co-participante de Cristo no seu sofrimento, vai ser também co-participante de Cristo na sua glória. E essa nossa leve e momentânea tribulação, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu quero, esse eu faço. Eu quero ser mais amoroso. Por que eu quero ser mais amoroso? Eu quero me vingar, mas eu não posso me vingar. Então eu sofro porque eu não me vingo. Aí eu vou lá e me vingo, e sofro porque me vinguei. E por causa de ti, somos levados ao matadouro todos os dias. Mas sem perceber, estamos sendo conduzidos à imagem e semelhança de Jesus. E quando você vem, você imagina que agora acabou para Levi. Os incômodos acabaram. Eu tenho pelo menos para você 3 motivos que deixaram Levi ainda muito incomodados. Primeiro, os companheiros de igreja. Na igrejinha de Jesus tinha 4 membros. Pedro, você conhece Pedro? André, deve ser o único gente boa daquela igreja. Tiago e João, filhos do trovão, que quando viu um samaritano falava, manda fogo do céu e mata esses desgraçados. Pedro era tão ruim que mesmo depois do Pentecoste, em Atos 15, estava discutindo com Paulo por causa das coisas. Você acha mesmo que Jesus fala, vem Mateus? Aí chega aquela praga, que 2 semanas antes explorou você, que quando a tua mãe estava doente, a tua sogra estava doente, você talvez pediu para ele ali, por favor, diminua o imposto, ele foi lá e jogou um pouquinho mais. Você acha que ele vira para Levi e fala, Levi, Pedro, Levi, Tiago e João, amigo. Não. Você vem para Jesus, Jesus se esquece dos seus pecados, mas infelizmente, os amigos não. Fica aquele rastro para trás. Por isso que o pecado é horrível, ele deixa um rastro. E você vem para a igreja, algo mudou dentro de você, mas por fora não mudou, então ninguém percebe, as pessoas começam a te julgar. Jesus não te julga, mas os filhinhos de Jesus. Por quê? Porque da mesma forma que você não mudou completamente, o irmão também não. Você quer que todo mundo tenha misericórdia com você, mas eu tenho que te falar, você vai ter que ter misericórdia com o irmão também, porque 20 anos sendo explorado por você, você não quer que eu acredite que você mudou, né? É triste, mas é assim. Então ele vem, e quando o pessoal faz o grupo de oração, fica 4 nesse banco e Levi fica naquele. No grupo de WhatsApp da igreja tem o grupo da igreja, que Jesus fez todo mundo fazer, e tem um grupo da costela, que Pedro fez sozinho, botou André, Tiago e João. Levi não está no grupo. Quando os 4 estão contando uma piada, Levi chega e eles falam, vai querer coletar a nossa piada também? E aí, vai querer taxar o nosso pãozinho aqui? Jesus multiplica os pães e alguém solta a piadinha. Toma cuidado, hein? Se os 12 cestos cheios e Levi vai querer levar 5 para o império. A vida é assim. Mas Levi não está nem aí. Jesus acolheu. Mas tem um outro tipo que às vezes até se confunde com os discípulos. E esse é pior. Porque ele parece discípulo, mas não é. É um grupinho chamado fariseu. Porque ainda Pedro, Tiago e João, por mais ruim que possa ser, ainda tem dentro deles aquela situação que fala assim, mas eu também não estou valendo nada. Jesus chega e fala assim, por favor, toma cuidado, cuida bem de Levi, porque você não presta também. Mas tem um grupo que é mais miserável e lazarento ainda, chamado fariseu. Ele é religioso. Ele nunca andou por aí, ele não foi nas baladas, irmão. Ele não bebia, não usou drogas, ele nasceu na igreja. Ele é certinho. Ele não fala um palavrão. E o fariseu era muito apegado à externalidade. Quando você lê aqui, cobradores de impostos e pecadores, não está falando de ladrões e prostitutas. Pecadores aqui não cumpria os atributos externos do farisaísmo, que era vestimenta, comida e os dias santos.
comida kosher, que tinha que ser lavada à mão, não pode comer porco, a roupa certa e a aparência certa. E o sábado, o que faz, o que não faz, o que não pode fazer. Esse tipo é o pior. Porque ele não se considera doente. Ele vê você e vê um doente, mas ele é são. E ele está misturado no meio do povo, não para ouvir e aprender com Jesus. Ele está misturado no meio do povo para apontar o dedo e ficar criticando. Esse é o único tipo que não pode ser curado. É o fariseu. Ele te persegue. Citando ainda o irmão Sidionário me contando ontem, ele encontrou determinado homem de Deus na rua, vestido a caráter de quem está trabalhando, e falou para ele: paz do Senhor. O homem olhou para ele, olhou para a roupa dele e falou: bom dia. Esse tipo é terrível, porque ele mantém uma aparência tão boa que eles vão galgando lugares altos, e eles vão oprimindo as pessoas. Você tem que ficar esperto com esse tipo de pessoa, porque ele parece ser perfeito, mas ele é o pior. Porque por fora ele parece muito crente, mas por dentro é mais podre que eu e você junto. Eu tinha uma brincadeira que a gente falava lá em Londrina, está aqui o Ricardo. Eu falo assim: eu tenho medo de crente. Quando eu vejo um cara que eu tenho, ele mostra, esse é crente, eu tenho medo desse cara aí. Porque uma pessoa que não se expõe, ela nunca é transformada. Ela se mantém, porque a glória do Senhor transforma quando a gente está com o rosto descoberto, mas o ator hipócrita, ele bota uma máscara de cera, e ele é um sepulcro caiado. Por fora ele é lindo, mas por dentro ele está podre. Ele não falha, ou ele dá a entender que não falha. Se ele ficou nervoso, ele não mostra. Então ele sorri e fala paz, mas por dentro ele quer que você morra. Ele fala sobre o amor, mas ele não ama. Ele fala sobre a alegria, mas é um infeliz. Porque na igreja ele interpreta um personagem. Mas em vez de a gente ficar com raiva desse tipo de pessoa, é a pessoa que eu mais tenho dó. Porque uma pessoa que se considera enfermo aceita o tratamento, mas aquele que se considera são, esse morre fácil. Disseram para mim que se eu tivesse virado o gargalo e respirado a água raiz, eu estava morto. Se eu tivesse demorado mais tempo, talvez tinha furado o meu estômago. Se eu tivesse aspirado o vômito no nariz, no mínimo pneumonia. Mas se eu alcancei a cura, é porque eu tive certeza que eu estava enfermo. Eu tomei a água raiz e falei: vou morrer. Se alguém não fizer alguma coisa, eu vou morrer. E foi porque alguém fez alguma coisa que eu fui curado. E é assim que é a igreja. A igreja é para quem tem certeza que é um doente. Se você acha que não precisa de Deus, não precisa nem vir na nossa igreja. Se você acha que você é bom, não apareça aqui. A gente devia fazer uma plaquinha para o prédio novo: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Ah, na tua igreja só tem curva de rio. Que ótimo. A começar pelo pastor, né? Deus, meu, só sai cada história minha aí, olha que eu não saio de casa, hein? A começar pelo pastor. Agora o cara do lado lá tá... Enquanto os irmãos na rua, o cara do lixo, meu, nem vou falar. Teu pastor vai pro inferno. Se for sem Jesus, eu vou para o inferno mesmo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Ah, você é nervoso, sou. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus. E é por isso que eu encontro cura. Só tem dois tipos de pessoas que não podem ser curadas: as que acham que não precisam de médicos, ou aquelas que não aceitam o tratamento. Por isso, no fim das contas, só tem uma pessoa que pode te atrapalhar. Um terceiro tipo de incômodo que você tem quando começa o discipulado. Não é contra os discípulos, nem contra os fariseus, porque Jesus te aceitou. Mas tem uma terceira pessoa que te atrapalha.
E essa pessoa é você. É o fariseu que mora em você. Porque o fariseu que mora em você não entendeu que o evangelho é diferente da religião. O fariseu que mora em você ainda olha e começa a se comparar exteriormente com os outros. Vem para o culto, pega o Instagram e fala: olha essa família como eles são amados, eu nunca vou ser assim. Olha esse cara como fala bem, eu nunca vou ser assim. Esse é um problema, porque você acha que sabe como o outro é, você nem imagina o que o outro está passando. Começa por aí, você não imagina a luta que ele tem no secreto. Só Deus vê o coração, o homem vê a parte externa. O religioso que mora em você não se considera digno ou bom o suficiente, porque agora que você teve essa transformação de disposição, você começa, como uma parede suja diante da luz, perceber falhas tuas que você não percebia antes. Então agora, antes você se sentia até uma pessoa boa. Eu sou um cara bom, nunca matei, nunca roubei, não uso drogas. Mas agora você nasce de novo e de repente você se sente mais lixo do que você se sentia antes. Porque a luz, que é Cristo, reluz sobre você e você começa a ver defeitos da sua alma no jeito que você dá bom dia, nas respostas que dá, na decisão que toma, numa pequena mentirinha que fala pro cara da rua, aquilo te macula por dentro. E você fala: eu nunca. Imagina Levi. Ele chega e era um coletor, de repente ele anda com os discípulos que já estão ali, já tem os esquemas da cura. Jesus já vai curar, ou ele já está atrás para receber o cara que vai cair na unção. Ele já sabe, já está pegando a muleta. Os caras têm habilidade, Levi está ali, ó. Ele só sabia fazer conta. Ele só sabia anotar. Ai meu Deus, não presta ali, eu não presto ali, eu não presto ali. Você quer saber? Eu vou ficar anotando aqui, ó. Eu vou ficar anotando. Aprende aí, Mateus, anota aí, vai, anota. O cara anotou bem, hein? Deslocado por causa de você. Talvez você olhe para Jesus e acredita que não faça o suficiente para merecer. Mata esse fariseu, cara, porque você nunca fez o suficiente para merecer. É Ele que fez. Tem tudo a ver com Ele. Você pode melhorar um monte, mas nunca vai valer uma unha do que Jesus fez. Você vai melhorar. Sabe por que você vai melhorar? Porque a cura não é administrada pelo enfermo. A cura é ministrada pelo médico. Mas eu não sei nada de medicina. O problema é teu. O importante é se o médico sabe de medicina. Mas meu corpo não tem os nutrientes. Não importa. O importante é se o remédio tem o que eu preciso. Você vem para a igreja e fala: mas eu não consigo. Não importa. O problema não está, a solução não está em você, está no médico dos médicos. Mas esse não sabe falhar. Não tem ninguém que aceita o seu diagnóstico, o seu tratamento, que não foi 100% curado e transformado. Às vezes é 10 dias de antibiótico, às vezes é 10 anos, 40 anos mergulhado na bactéria do pecado. Você acha que vai aceitar um culto e vai vir uma bola de fogo que vai resolver? Não vai vir essa bola de fogo, vai demorar. O tratamento é longo. Você acabou com o teu corpo, com os seus hormônios. Agora ele vai trabalhar. Mas você está na mão do médico dos médicos. Você está com atestado aqui. Como é que é o negócio quando fala? A receita. Você está com a receita parece muito simples. Toma 8 litros de água. Eu fui lá no hospital com dengue e o cara me manda tomar 8 litros de água. Eu falei: esse cara aqui que eu fico mijando no banheiro, tá maluco? 8 litros? Se tomar água, o vírus sai. É só isso. Confia no médico, porque o médico dos médicos fala: crê e observar. Você vai lendo e vai sendo transformado. Você vai ouvindo e vai tendo fé. E você vai tendo fé e vai obedecendo. E você vai obedecendo e vai se fortalecendo. E de glória em glória, de glória em glória. Você nem percebe. Você não percebe, porque quanto mais perto você chega da luz, mais sujo você se vê. Mas está todo mundo em volta e falando: meu Deus, o cara está voando. Ele mudou.
Quem te encontrar ano que vem nem te reconhece mais, você está diferente. O que aconteceu com você? O que você fez? Eu não fiz nada, mas Jesus Cristo fez por mim. Você tem que se lembrar do que Jesus disse para esses malditos fariseus, nesse mesmo relato, só que em Mateus, quando ele falou: eu quero misericórdia, não sacrifício. Não precisa pagar o preço. Eu não quero que você pague o preço. Jesus pagou o preço. Eu quero que você aceite o meu amor e a minha misericórdia, porque depois você vai estender o meu amor e a minha misericórdia para o próximo doente que entrar no hospital. Porque esse mundo está enfermo, e esse mundo precisa do médico dos médicos, e ele só tem um, e o nome dele é Jesus. Então não importa o que você sabe, importa o que Ele pode fazer. E Ele é todo poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é onisciente, onipotente, sabe exatamente como tratar o seu coração. O que você precisa então é de arrependimento. E arrependimento é o outro lado da moeda da fé. Enquanto fé é confiar em Deus, arrependimento não é mudar de atitude, arrependimento é mudar de confiança. É parar de confiar em você. Jó era um homem íntegro, justo, se apartava de Deus, desviava do mal. Não tinha que nada mudar na vida dele, mas ele tinha confiança nele mesmo. Então sabe o que você precisa? Você precisa parar de vir na igreja e ficar analisando se você consegue ou não fazer. Arrependimento é parar de pensar se você pode ou não fazer, olhar para Jesus e pensar o que Ele pode fazer. Aí eu te pergunto, o que Ele pode fazer? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle. Essa é a jogada. Eu venho aqui e penso no que Deus pode fazer. Então de repente esse inútil, o inútil que vos fala, saindo 5:30 da tarde pensando, mas você não presta para nada, nada. Olha para a parede, nada. A luz, nada. Iluminação, nada. Madeira, nada. Eu não presto para nada, Deus. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Pego o meu carrinho, dirijo até Faxinal. E como eu não presto para nada, eu fico lembrando o que Deus faz. E que Deus pode fazer, e esse Deus é maravilhoso, esse Deus pode fazer, e o pessoal está ali preparando uma reunião, e vai chegando gente, eu pensando como Deus é lindo, como Deus é belo, como Deus é maravilhoso, e os caras me dão a palavra e uma mágica acontece. O inútil que não sabe fazer nada, de repente encontra o teu propósito, que não é naquilo que ele pode fazer, mas naquilo que Deus pode fazer. E você começa a falar do que Deus fez, do que Deus está fazendo, do que Deus quer fazer, do que Deus pode fazer, e mesmo sem perceber, o imprestável agora é coparticipante das maravilhas de Deus. Porque o que Deus quer não é alguém útil, o que Deus quer é um inútil que se entrega na mão do Todo-Poderoso. E com as suas habilidades ou não, entregue-as na mão de Deus. Você começa a fazer aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Sabe por quê? A tua incompetência não anula o poder de Deus. A tua incompetência glorifica a Deus ainda mais. Ele olha para um inútil e fala assim: olha, nem eu na causa, como tem aquela figurinha. Não, ele olha para o inútil e fala: quer saber? É aqui. Porque quanto mais inútil ele for, maior vai ser a glória para o meu nome. Então quando você olhar as suas falhas, não veja como uma condição impeditiva de Deus. Se entregue para Deus e fala: você quer isso aqui mesmo? Quero. Quando eu falar, você fala. Onde eu pintar, você pinta. Onde eu varrer, você varre. O que eu pendurar, você pendura. E sem perceber, você vai ser coparticipante de algo extraordinário. Quem que é você nessa noite? Talvez você seja aquele cara que sente que algo mudou dentro de si, que a sua disposição interna mudou, mas ainda está desconfortável. Agora está desconfortável com o mundo, mas não ouviu o chamado. Nessa noite Jesus te chama. Ou talvez você foi chamado, mas ainda se sente indisposto, despreparado, deslocado, inútil nesse propósito de Deus.
você precisa se arrepender, deixar de confiar em si e depositar sua confiança só em Jesus. Ele é um artista espetacular. Eu tive um guitarrista, não sei onde está o dia, mas eu tive uma guitarrista, o nome dele era Bruno Bubula. Ele era tão bom que ele pegou uma guitarra de plástico. Sabe aquela guitarrinha de plástico de bebê? Tinha uma, não era corda, era um negócio de nylon. E ele esticou e deu a volta. E quando eu vi, ele estava tocando aquela música. Falei, como é que você tocou essa música nessa porcaria? Porque o instrumento não consegue atrapalhar quando o artista é bom. Eu estou te falando que Jesus, como diz aquele cantor, é o maior pintor do mundo. Ele é aquele tipo de artista que pega um bando de lixo e pinta a Capela Sistina. E eu não vou mentir para você, talvez você seja esse lixo, esse pedacinho de plástico rasgado, cuspido, rejeitado por todo mundo. Você não presta em lugar nenhum, nem para reciclar. Tem gente que é tão imprestável que não presta nem para reciclar. Mas se você não presta para nada, tem um lugar que você vai prestar: nas mãos do maior pintor do mundo. Ele vai pegar esse pedacinho de plástico e vai botar no cantinho de uma obra que ele está fazendo há milhares de anos. E ele está fazendo, não é para você não, ele está fazendo para o Pai. Na verdade, você é um pedaço de plástico inútil que o Pai deu para o pintor. A Bíblia fala que nós somos um presente do Pai para o Filho. A questão não é nem mais você. A questão é que você é um pedaço de plástico jogado no canto, e o Pai olhou e falou: o meu filho é tão bom que eu vou dar isso aqui na mão dele, e fica vendo o que ele vai fazer. E quando Jesus recebe o pedaço de plástico inútil, que é você e eu, a questão não é se você é útil ou não, a questão é quem deu. E Jesus olha e fala: meu Pai que me deu esse pedacinho aqui, eu vou fazer um negócio top, vou fazer um negócio top para ele. E ele fala assim: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma vou jogar fora. E aquele que está na minha mão, da minha mão ninguém arrebata não. Vem o diabo e fala: joga fora isso aí. Isso aqui não, isso aqui é Mateus, porra, tá maluco? Ele é meu, mas ele não presta parada, mas ele é meu. É uma coisa inútil minha. E eu tenho um cantinho para ele ali, ó. Ele vai ficar ali, ó. E quando acabar e vier a consumação dos séculos, a gente vai subir e vai ver, irmão. E vai ver aquela obra de arte completa. E vai ver ali a tua participação. E você vai perceber que sem aquele pontinho de plástico, a pintura não ficava tão top. E você não vai falar assim: parabéns, pedaço de plástico. Você vai virar para o pintor e vai falar: a ele é glória. Esse cara é bom. Louvado seja o teu nome pelos séculos dos séculos. Toda honra, toda glória, porque eu sou um pedaço de plástico. E olha o que você fez. Você é bom demais. O pessoal olha e bate palma para a pintura, mas a pintura está batendo palma para o pintor. Porque a questão não é o que você é, mas quem ele é. O que você faz não, o que ele faz. Então se entrega, meu irmão. Desfrute daquilo que Deus está te ofertando. Você está na mão do Mestre, e Ele vai fazer o que Ele te predestinou para fazer. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. E em nome de Jesus, se Deus te chama nessa noite, larga todas as tuas convicções e vem. E se Deus te chamou nessa noite, para de se acusar. Quem nos condenará? Quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada, nem ninguém, nem qualquer coisa em toda a criação vai nos separar. Então para de se preocupar. Lance sobre ele toda a sua ansiedade e começa a glorificar o pintor, irmão.
porque Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem, até os teus acertos e também os teus erros, e Ele vai cooperar para fazer essa obra de arte para o nosso Deus Todo-Poderoso.